Quanto rende R$1 milhão na poupança? Primeiramente, o que é a caderneta de poupança? A poupança, também conhecida como caderneta de poupança ou conta-poupança, é um título de renda fixa padronizado entre todas as instituições do país. Dessa forma, independente de qual banco você investe, o rendimento da poupança será o mesmo, bem como as outras características do ativo. O nome poupança nasceu devido ao fato de ser uma conta em que as pessoas utilizavam para guardar o dinheiro poupado e conseguir uma rentabilidade. Nesse sentido, como o Brasil sempre teve histórico de ter taxas de juros elevadas, o retorno dessa aplicação sempre foi atrativo, o que fez com que esta se tornasse um dos investimentos mais tradicionais do país. Segundo o relatório do Banco Central, o saldo da poupança ao final de 2022 era de R$ 998,94 bilhões, representando uma queda em relação ao ano anterior. Além disso, os recursos captados pelas instituições através da caderneta de poupança podem ser aplicados somente no setor imobiliário. Portanto, como o governo quer incentivar esse setor, ele isenta esse ativo do pagamento de imposto de renda. Como funciona o rendimento da poupança hoje? Desde 4 de maio de 2012, o rendimento da poupança segue a seguinte regra: quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais taxa referencial, e quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança renderá 70% da Selic mais taxa referencial. Atualmente, a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, desde 13 de dezembro de 2021. Portanto, o rendimento da poupança hoje é 0,5% ao mês mais a taxa referencial, que tem seu valor divulgado diariamente pelo Banco Central. Entretanto, depósitos feitos antes da mudança da regra, ou seja, antes de maio de 2012 renderão sempre 0,5% ao mês mais a taxa referencial, independe do patamar da Selic. Além disso, é importante lembrar que o rendimento da poupança só acontece no dia do aniversário da aplicação. Por exemplo, se você depositou um valor no dia 17 de abril, o rendimento do período será acreditado na sua conta somente no dia 17 de maio. Nesse sentido, o ideal é você depositar recursos antes dos dias 29, 30 e 31, pois eles terão um aniversário no dia 1º. Os rendimentos da caderneta de poupança são líquidos de imposto de renda. Quanto rende R$1 milhão na poupança? O rendimento da poupança pode variar de ano para ano. O cálculo para saber quanto a aplicação rende mensal ou anualmente segue uma regra pré-estabelecida e que se orienta por indicadores da economia nacional. Se você pretende abandonar o trabalho para viver de renda em um futuro próximo, precisa estar a par de quanto rende cada tipo de investimento para fazer a melhor escolha. E saber quanto R$1 milhão rende na poupança é um bom começo para a sua pesquisa. Com a Selic a 13,75%, se você investir R$1 milhão na poupança, após 12 meses, terá R$1.061.670. Ainda que esse valor seja suficiente para cobrir o seu orçamento mensal, é importante considerar também o peso da inflação para avaliar se a poupança vale a pena ou não. E quanto rende R$500 mil na poupança hoje? Ao aplicar R$500 mil na poupança hoje, você poderá observar um ganho anual de cerca de R$ 30.835. Dividido em 12 meses, chegamos à renda mensal de aproximadamente R$ 2.570. Quais opções de investimento são mais rentáveis do que a poupança? Entender quanto rende R$1 milhão na poupança pode ser o motivo ideal para você sair dela agora mesmo. No mercado financeiro, há opções mais rentáveis. Porém, é importante conhecê-las antes de investir o seu capital. Caso contrário, é possível ter dores de cabeça. Diante disso, trazemos opções de ativos da renda fixa que possuem rendimentos maiores que a poupança. Veja, Tesouro Direto. Os títulos do Tesouro Direto são emitidos pelo governo, que por sua vez, utiliza os recursos captados para o financiamento de áreas, como educação, saúde e infraestrutura. Basicamente, os títulos públicos são ofertados sob 3 tipos, atrelados à inflação prefixados indexados à taxa Selic. O Tesouro IPCA+, é o título atrelado à inflação. O seu rendimento consiste em uma taxa fixa mais o desempenho do IPCA no período, por exemplo, 2,39% mais IPCA.
Ele costuma ser indicado para quem deseja manter o poder de compra no futuro ou para objetivos de médio e longo prazos, como comprar um imóvel ou automóvel. Já o Tesouro Pré-fixado possui rentabilidade fixa, como 6,31% ao ano. Assim, não há surpresas ao investir, a taxa se manterá a mesma até o vencimento. Este título pode ser uma boa alternativa quando há previsões de queda de juros, pois ele tende a render mais que os outros ativos. O Tesouro Pré-fixado também pode ser utilizado quando você investe hoje e precisa alcançar um determinado valor no futuro, por exemplo, obter R$20 mil para fazer um intercâmbio. Por fim, temos o Tesouro Selic. O seu rendimento é próximo à taxa Selic do período, por exemplo, 4,50% ao ano. Este título pode ser visto como uma poupança mais rentável, pois, ao solicitar o resgate antecipado, não há perdas na rentabilidade. Assim, o Tesouro Selic costuma ser indicado para investimentos em qualquer prazo, como aposentadoria, trocar de smartphone ou planejar o seu casamento. Ao escolher um ativo que possui a taxa Selic ou o IPCA como indexadores, caso eles subam, os rendimentos também aumentam e vice-versa. Porém, esse valor considera apenas a taxa de rendimento atual da poupança, sem contabilizar a desvalorização da moeda perante a inflação. CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, ele é um título de renda fixa emitido pelos bancos. A sua rentabilidade pode ser prefixada ou pós-fixada. Na primeira, é a mesma lógica do Tesouro Direto pré-fixado, onde a taxa fica de rendimento. Já o CDB pós-fixado consiste em um retorno atrelado ao CDI ou ao IPCA, por exemplo, 110% do CDI ou 2% mais IPCA. LCI. A LCI, letra de crédito imobiliário, é um investimento também emitido pelos bancos. A sua diferença em relação ao CDB é que não possui tributos ou taxas. O rendimento dela funciona da mesma forma que o ativo anterior, só que ele não sofre qualquer desconto. Então, tudo que render vem diretamente para o seu bolso. A LCI pode ser uma boa alternativa para quem deseja investir sem pagar taxas ou impostos, por exemplo, aposentadoria ou planejar o estudo dos filhos. Fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa consiste em uma carteira de ativos de renda fixa, como os títulos do Tesouro Direto. Assim, o rendimento depende da composição e objetivo do fundo, por exemplo, render próximo ao CDI. O investimento é feito através da aquisição de cotas. A rentabilidade e custos são distribuídos igualmente entre elas, o que torna o sistema semelhante a um condomínio. Então, onde investir R$1 milhão e viver de renda? Isso é possível. Um dos motivos mais frequentes pelo qual as pessoas querem saber quanto rende R$1 milhão na poupança é viver de renda. Se esse também é o seu objetivo, é comum ter dúvidas sobre como investir, já que a poupança não é uma boa alternativa. Geralmente, o Tesouro Direto costuma ser recomendado, pois ele possui baixo risco e oferece rendimentos atrativos. Entre os mais procurados estão o Tesouro Selic e os títulos que pagam os cupons semestrais. Caso você tenha perfil moderado ou agressivo, as ações pagadoras de dividendos podem ser boas alternativas. Estes ativos permitem o recebimento de proventos de forma recorrente, que por sua vez, tendem a ser utilizados para o custeio de despesas ou reinvestimento. Outra opção são os fundos imobiliários, FIs. Eles são partes de grandes empreendimentos, como shoppings, escritórios corporativos ou galpões logísticos. Esses ativos costumam ser recomendados para quem deseja uma renda recorrente, pois há o pagamento dos aluguéis isentos de IR todos os meses. Ao investir em um bom FI, é possível fazer o seu dinheiro crescer através da valorização das cotas e com o recebimento dos proventos. Por que você deve diversificar seus investimentos? Como mostramos acima, há diversas opções para investir o seu dinheiro e fazê-lo render mais do que a poupança. Mas, qual deles é o melhor? Na verdade, você pode investir em todos eles e ter resultados ainda mais atrativos. Esse processo é conhecido como diversificação. Os ativos financeiros possuem riscos. Então, ao aplicar todo o seu capital em apenas um deles, você aposta o risco em apenas um tipo de investimento. Tenha em mente que o mercado é dinâmico, ou seja, resultado passado não é garantia de retorno futuro. Com a diversificação,
você pode diminuir os impactos desses riscos e equilibrar os rendimentos do seu patrimônio. Para isso, basta conhecer o seu perfil de investidor e distribuir o capital de forma rentável e segura. Por exemplo, investir 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Caso uma delas apresente mau desempenho, a outra tende a render mais e manter um bom resultado total. Por isso, se você quer investir com segurança e rentabilidade, a diversificação pode ser a melhor escolha. Como começar a investir agora, mesmo que seja pouco dinheiro, mesmo depois de conhecer quanto rende 1 milhão na poupança? Você precisa entender que é possível começar com pouco dinheiro. O mercado financeiro oferece ativos para todos os públicos. Então, se você ainda tem um montante menor, não é desculpa para deixá-lo parado. Entre os investimentos mais acessíveis, estão o Tesouro Direto e os fundos de investimentos. Você pode começar a investir com menos de R$100. Caso você possua capital maior, em torno de R$1.000, temos opções como as LCIs, LCAs e os CDBs. Para não restar qualquer dúvida, preparamos um passo a passo infalível. Siga-o e comece a fazer o seu dinheiro trabalhar para você a partir de agora. Conclusão: saber quanto rende 1 milhão na poupança é importante para tomar decisões mais assertivas. Cada vez mais, a caderneta tem se mostrado uma alternativa ruim para o seu dinheiro. Há ativos muito mais atrativos do que a poupança, como o Tesouro Direto, os fundos de renda fixa e os CDBs. Com eles, é possível ter até o dobro de rendimento que a caderneta oferece e de forma segura. Então, mesmo sabendo quanto rende 1 milhão na poupança e achar o valor atrativo, lembre que há opções muito melhores no mercado. Para ter acesso a esses ativos e fazer o seu dinheiro render de verdade, basta abrir a sua conta no BTG Pactual agora mesmo.